O que não é cristão, ele está morto espiritualmente. A Bíblia diz em Efésios 2, do 1 ao 3, diz o seguinte, que eu quero ler aqui para vocês, Efésios 2, do 1 ao 3. Efésios 2, capítulo 1, Paulo falando para os cristãos. Paulo vai descrever aqui a realidade dos não cristãos, de como os cristãos viviam antes, quando eles não eram cristãos. E ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, era assim que a gente estava antes. É assim que está aquele que não conhece Jesus. Está morto nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a pessoa que não tem Cristo, ela estava morta nos seus pecados, andando de acordo com o sistema do mundo, andando sendo guiado por Satanás para a perdição. E ele era um filho da desobediência. E diz que nós andávamos outrora dessa maneira, no versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo está relatando aqui a morte espiritual. Aquele que não tem Cristo na sua vida, ele está morto espiritualmente. Ou seja, ele está afastado de Deus. Por causa dos seus pecados, ele está morto. Ou seja, ele não tem ligação com Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Ele não tem acesso à presença de Deus. Ele não usufrui da amizade de Deus, do contato com Deus. Ele não tem vida de Deus nele. Não há comunhão nenhuma. A Bíblia diz que até as orações daqueles que não conhecem a Cristo são abominação diante de Deus. Deus não ouve as orações daqueles que vivem no pecado. Por quê? Por causa que eles estão mortos no pecado e não querem se arrepender. Então eles estão afastados de Deus. Eles não têm comunhão com Deus. Não têm ligação com Deus. Eles não usufruem das bênçãos de Deus, de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Uma vida de paz, de alegria, de felicidade, uma vida de contato com Deus, onde a gente pode estar conversando, adorando, na presença de Deus, ali ouvindo a sua voz, sendo guiado por Ele, vivendo uma vida plena, de vida plena. Aquele que não é cristão, ele não tem nada disso. Ele está afastado de Deus, ele está morto espiritualmente. Então é assim que a morte afeta também o que não é cristão. É a morte espiritual. E é uma existência terrível, porque o corpo da pessoa está vivo, mas o seu espírito está morto. Ela tem um corpo, mas por dentro ela está morta. É terrível. É algo triste. Não é a vontade de Deus para ninguém, mas é a realidade daquele que não tem Jesus. Ele não tem comunhão com Deus, ele não ouve Deus, ele não pode falar com Deus, porque Deus não pode ouvi-lo por causa do seu pecado. Ele não tem vida de Deus. As únicas bênçãos que ele tem são algumas bênçãos que Deus dá de maneira geral para a humanidade. A chamada graça comum. Mas no mais, as bênçãos que Deus tem para os seus filhos, que são maravilhosas, que são grandes, que não há palavras para descrevê-las, essas pessoas não têm essas bênçãos. Eles estão mortos espiritualmente.